Turminha do 6º ano da Escola Murgel. Tô aqui comendo uma balinha de coco, mas vou bater um papinho com vocês. Meu nome é Fátima Luiza da Silva Blues Amarelo. Eu sou escritora, sou pedagoga e contadora de história. Mas para mim chegar até aqui não foi fácil, foi uma longa caminhada. Igual a muitos de vocês, eu sou órfão de pai. Desde muito cedo eu precisei começar a trabalhar. Só que nessa caminhada, tanto meu pai como a minha mãe sempre gostou de contar histórias pra gente e fazer o que é todas as noites. Tanto eu como meus irmãos, nós fomos pegando gosto pelas histórias, né, por esse mundo da fantasia. Quando meu pai morreu, como eu já falei, comecei a trabalhar. Eu tinha 11 anos. Fui doméstica, fui babá e fui crescendo. Aos 14 anos passei por uma fase muito difícil da minha vida. Eu fui morar em São Paulo, longe da minha mãe, dos meus irmãos. Eu já tinha perdido meu pai. Eu comecei a colocar nos cadernos toda a minha dor, toda a minha saudade. Mas morando na casa das pessoas, eu acabei perdendo boa parte do que eu escrevia. Algum tempo depois eu retornei para Presidente Epitácio. Não tinha emprego e eu fui ser do gari, varri a rua. Para quem é epitaciano, vou falar onde é que eu varri a rua. Ali no Central, atrás do Municipal e a Avenida. Eram os pontos onde eu trabalhava. Sol quente, o serviço não era fácil. Prestei um concurso para auxiliar geral na Prefeitura Municipal no ano de 1995. Passei e fui trabalhar na biblioteca. Chegando lá, conheci a então coordenadora de cultura Isabel Alonso. Não sei o porquê ela simpatizou comigo. Ela falou: olha, eu tenho uma vaga para auxiliar de biblioteca, mas se você prometer para mim que vai voltar a estudar, eu vou te dar a vaga. Aí eu aproveitei com toda a minha força e esperança a oportunidade de mudar. Fiz o supletivo e comecei a fazer o magistério. Eu estava trabalhando num universo que eu amo: leitura, contos. Na biblioteca eu fui estudando, me tornei técnica em biblioteconomia e nós, juntamente com a bibliotecária, elaboramos a Hora do Conto. A bibliotecária na época era a Célia Pereira de Freitas, que muito me incentivou para voltar a estudar. Fazendo magistério e nesse universo, continuei a escrever, colocando tudo num caderno. Surgiu a oportunidade então de lançar a minha primeira poesia. Nosso Rio Paraná estava sofrendo uma transformação. E aí houve uma coletânea, né? Ia ser lançada uma coletânea de poesias. Participei dessa coletânea e tenho a minha primeira poesia num livro chamado O Poeta Revela o Rio. Ali vários escritores de Epitácio fizeram uma homenagem para o Rio. A vida foi seguindo um curso e depois eu acabei perdendo a minha mãe. Um ano depois eu perdi meu esposo. Aí a dor foi muito grande e eu fiz da minha dor, das minhas fraquezas, a minha força, e publiquei o meu segundo livro, que chama-se Vida em Poesia. Ali tem poesias onde eu transformei tudo aquilo que eu vi, alegria, tristeza, dor, eu transformei em poesia. Foi assim algo gratificante, porque através dessa editora, outras editoras começaram a me convidar para participar de antologias. Antologia é um grupo de escritores que se juntam, né? São convidados para participar. A primeira antologia que eu participei foi
a nível Brasil, e eu fui selecionada, né? Chama-se Poetize. E eu fui selecionada do Brasil todo. Tassiana Fátima Luiza, a Improvável, uma poesia na página 264. Chama-se Sonhar. Maravilha, né? Aí foi surgindo outras oportunidades. Participei de mais uma antologia de poesia no estado de São Paulo, outra na Bahia, onde minhas poesias foram sendo selecionadas. Não é simplesmente mandar poesia, né? Mas tem que estar dentro daquilo que o edital pede, né? Dentro do gênero poesia, né? Dentro do gênero poema, né? E não pode ser de qualquer forma, existe um critério. E por fim, eu participei de uma antologia de fábula. Eu escrevi minha primeira fábula, chama Confabulando. E a minha poesia não, olha eu aí. A minha fábula chama-se A Onça e o Jacaré, na antologia Confabulando, da editora Psyll. O tempo foi passando e eu resolvi contar parte da minha história. Lancei o meu livro Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus. E depois ele foi lançado a segunda edição lá na Bienal de São Paulo, Bienal Internacional de São Paulo. Foi assim uma experiência única. Eu me emociono porque eu falei que a minha caminhada não foi fácil. Então, quando eu olho lá atrás, que eu vejo tudo aquilo que eu passei, não desmerecendo ser gari, babá, não desmerecendo ser empregada doméstica, mas eu ouvi tantos não na minha vida, falando que não era pra mim, que era pra me deixar de sonhar, mas eu nunca deixei. Então chegar numa Bienal Internacional do Livro pra mim foi muito gratificante. Ai, deixa eu respirar fundo aqui. Tem um pedacinho da bala de novo. Foi muito gratificante participar da Bienal. E no ano passado, eu também fui por mais uma feira com o mesmo livro. Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus. Foi a Feira Literária Internacional de Paraty, lá no Rio de Janeiro. Foi uma outra experiência, assim, bem marcante na minha vida. Então eu vejo assim que a Improvável chegou a lugares onde nunca imaginou. Eu quero falar pra você assim, se você tem sonho, desista do seu sonho não. Acredite em você. Você é capaz. Leia, estude. Aí de repente você tá falando assim pra mim, como que surgem essas poesias, esses escritos, né, suas histórias? Fala que é coisa de Deus. Eu tenho um livro infantil também que eu escrevi numa noite. Eu estava deitada e a história veio na minha mente e aquilo não saía. Aí eu levantei, peguei meu caderno, rascunhei. Quando foi 5 da manhã, eu tinha feito. Aí eu falei assim, deixa eu mandar para uma editora para ver se eles aprovam. E essa editora gostou e publicou o Vida Colorida, Vila Colorida. E como eu escrevo, então vem na minha mente, mas eu também escrevo sobre o que eu vivi, foi o caso da vida em poesia. Algo que me marca, já fiz até uma poesia para uma mala, que isso me lembra a viagem,
sobre amigos, sobre família. E há uns 3 dias atrás eu fiz uma poesia chamada Simplesmente Eu. Eu falo que eu peguei nessa poesia uma parte de fala de mulheres que eu conheço, né? Então, de repente, eu tô falando assim, você tá falando sobre você, não. Nessa poesia eu falo um pouco de pessoas que me cercam. E falo que foi de Deus também, porque foi questão assim de 40 minutos a poesia sair. Mas vamos lá, sobre o que eu escrevo, deu para perceber que eu tenho um livro de poesia, que eu tenho um livro, né, de memórias, tenho várias poesias, tenho de memórias, tenho um livro infantil e tenho fábula. Então, o que vier na minha mente eu estou escrevendo. Minha escritora predileta é Carolina Maria de Jesus, que também teve uma história difícil e correu atrás do sonho dela. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar um e-mail para mim, eu gostaria muito de estar pessoalmente com vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim, eu estou aberta. É muito gostoso. Por que eu não estou aí com vocês? Porque eu trabalho na Escola Jacinto o dia inteiro. Trabalho numa escola de tempo integral. Então, hoje, a Fátima Luiza é pedagoga, contadora de história e escritora. Tá bom? Vou deixar o meu e-mail aí para que você quiser mandar alguma pergunta, falar alguma coisa, você vai ter essa liberdade. Meu e-mail é F de Fátima, L de Luiza, 622 691 @gmail.com. Fácil, né? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.